Olá, queridas amigas, olá, queridos amigos do Decorando a Lei Seca e também do Magistrar. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, em paz, com muita saúde acima de tudo, claro, extensivo a todos os seus familiares. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro desta revisão para o Enam em Direito Processual Civil, né? No nosso primeiro, nós falamos de competência, de intervenção de terceiros e outros temas, né, correlatos. E agora temos algumas outras apostas, todas elas focadas naquilo que estabelece a resolução da Infam a respeito da nossa prova, principalmente, né, o seu artigo 4º, que diz que as questões devem privilegiar o raciocínio, a resolução de problemas e também a vocação para a magistratura, não é? E dentro dos temas que eu estou colocando aqui como apostas, eu escolhi para hoje, amigos, nós falarmos a respeito de tutelas provisórias. Tutelas provisórias é tema do dia a dia. Ah, Maurício, mas já foi cobrado no primeiro Enam, na primeira prova. É verdade, foi cobrado. Na reaplicação em Manaus, não. E no segundo Enam, né, que seria a terceira prova, também não tivemos essa cobrança. Mas agora eu estou apostando, pessoal, né? Tutelas provisórias, até porque nós sabemos muito bem o que a gente quer quando nós buscamos o judiciário que nós queremos, quando buscamos o judiciário, é uma tutela definitiva, é isso que a gente quer. Mas muitas das vezes, né, por conta da demora do trâmite procedimental, nós vamos querer algo provisório. Claro que pode ser revogado, modificado a qualquer tempo, isso é uma característica, né, daquilo que é provisório, não só as tutelas provisórias, a liquidação provisória, lá do 512, tema importantíssimo, hein, amigos? Liquidação importantíssimo, 509, 510, 511, 512. Cumprimento provisório de sentença envolvendo pagamento de quantia certa, não é? Então, nós vamos ter que trabalhar com provisoriedade. Mais cedo ou mais tarde, isso acontece. Eu lido com isso todos os dias, né? Na minha vara de juizados especiais, eu tenho pedido de tutelas provisórias, principalmente de urgência, né? De natureza antecipada, em caráter incidental, todos os dias, inclusive na fazenda pública, né? A gente vai falar daqui a pouquinho a respeito, tá bom? Mas antes, meus amigos, vamos dar uma olhadinha como é que o tema está distribuído ao longo do nosso CPC? Vamos lá, pessoal, vejam só. Nós temos a tutela provisória estabelecida lá no livro 5, né, no título 1. Lembrando que o nosso CPC tem 10 livros, são 6 na parte geral, 3 na parte especial e um livro de disposições finais. Então, temos parte geral e parte especial, como ocorre com o Código Penal. Disposições gerais são tratadas do 294 ao 299, depois a divisão dos dispositivos em relação às tutelas de urgência e também a tutela de evidência, tá bom? Pessoal, antes que eu vá diretamente ao ponto que eu separei, já vou até adiantar para vocês qual é, pessoal. Irreversibilidade dos efeitos da decisão da tutela antecipada, tá? Esse é um tema que eu selecionei aqui, claro que não dá para falar tudo, mas como é uma revisão rápida, né, porque a criação da base mesmo, né, eu parto do pressuposto que nós já temos, então a gente vai para os pontos específicos, né? Antes disso, permitam só rapidamente, com muita humildade, eu peço autorização a vocês, de fazer uma lembrança, né, de como a tutela provisória ela é tratada no nosso texto de 2015. Primeiro, amigos, nós temos uma divisão entre tutelas provisórias de urgência e de evidência. As tutelas de urgência podem ser antecipadas ou cautelares e podem ser requeridas em caráter antecedente ou incidental, quando eu já tiver a demanda em andamento. E os requisitos para a concessão são o fumus boniuris e o periculum in mora, como vocês sabem bem. Por outro lado, quando eu olho para as tutelas de evidência, aí as tutelas de evidência só podem ser requeridas em caráter incidental e elas prescindem, não há necessidade da demonstração do periculum in mora. Para a tutela antecipada e cautelar, eu tenho que demonstrar fumus boniuris e periculum in mora. Para a tutela de evidência, somente a fumacinha do bom direito. Somente demonstrar que o direito que você pleiteia está evidenciado, tá? Você não precisa demonstrar o periculum in mora. E como eu disse, repisando, somente pode ser requerido em caráter incidental. Mas tá bom, Maurício, vamos lá. São, claro, dicas muito rápidas aqui para vocês, né? Para nós relembrarmos.
o que é essa tal da irreversibilidade da tutela de urgência antecipada? Porque eu posso pedir a tutela de urgência, evidentemente antecipada, e a cautelar, como eu falei, não só em caráter antecedente, como também em caráter incidental. Mas a tutela de urgência antecipada, especificamente, ela tem no artigo 300, parágrafo 3º, pegando aqui de novo o nosso CPC para concursos, pessoal, essa disposição em relação à irreversibilidade dos efeitos da decisão. Basicamente diz assim, olha, só é possível conceder tutela de urgência de natureza antecipada se forem reversíveis, com R, os efeitos da decisão. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que é que o legislador quis dizer com isso, né? E qual que é o posicionamento que a gente tem que adotar. Vamos lá. Artigo 300, parágrafo 3º. Tem a seguinte redação, amigos. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, se eu perceber que o pedido de tutela antecipada que me foi formulado, né, ele será irreversível caso eu defira em relação aos efeitos da decisão, isso não pode acontecer. A ideia básica é essa. Bom, mas como eu disse para vocês, eu lido com isso no meu dia a dia, pessoal. A minha vara de juizados tem competência acumulativa. Eu acho que eu falei para vocês no primeiro encontro, senão peço desculpas para falar agora, amigos. Eu tenho competência civil, criminal e fazenda pública. Na fazenda pública é muito comum eu me deparar com pedidos formulados, né, por um menor representado por sua genitora, em face do Estado ou do município, pleiteando o fornecimento de um medicamento ou pleiteando a realização de um procedimento cirúrgico. É claro que se eu defiro esses pleitos, não tem como reverter. Eu vou determinar que um médico realize, perdão, amigos, uma cirurgia numa criança. Como é que eu vou fazer com que os efeitos dessa decisão sejam revertidos? Não tem como voltar atrás. Da mesma forma, fornecimento de medicamentos que são normalmente vitais, né, para a sobrevivência daquela criança, no exemplo que eu estou dando, né? É claro que eu estou falando do maior bem jurídico tutelado. E esse maior bem jurídico tutelado chama-se vida. E quando eu penso em vida, eu não tenho que pensar na letra fria da lei, não é? A gente tem que também saber interpretar, usar dos critérios de hermenêutica, tendo em vista que nem sempre aquilo que o legislador vai escrever é aquilo que vai ser refletido na prática, né? Aqui é um exemplo clássico, né? Então, amigos, resumindo, né? Mesmo sabendo que a com R, né? Reversibilidade é um dos requisitos da tutela provisória. Existem casos de tutela de urgência satisfativa, né, antecipada, e em que nós temos a caracterização dessa satisfatividade justamente pela irreversibilidade da medida. Esse é o exemplo que eu trouxe para vocês. E são casos comuns, né? São casos comuns. Eu estou falando aqui de uma operação cirúrgica, não tem como reverter os efeitos dessa decisão. Uma outra, perdão, amigos, uma outra situação bastante comum que eu peguei recentemente quando eu estava, não tão recentemente, né? Mas quando eu estava substituindo numa vara da Justiça Comum, que seria o seguinte, pessoal, um pedido de demolição de um prédio que estava, de uma casa, né, que ameaçava ruir. O pedido foi nesse sentido, olha, se ruir, pode, essa casa, claro, né, pode afetar pessoas que moram ali na vizinhança. E, obviamente, vidas seriam afetadas também, né? Como é que eu vou dizer assim, eu não vou dar a tutela antecipada aqui, porque, por conta da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Para impedir possíveis danos materiais e pessoais, é claro que eu tenho que dar essa tutela antecipada, né? Então, por que eu estou querendo trazer esse fato para vocês? Porque, amigos, esse fato e esse tema, né, relacionado às tutelas provisórias, primeiro que é um tema de ordem prática, como eu já disse, e segundo, nestas situações é exigível a invocação do princípio da proporcionalidade. Por isso que eu falei, o bem jurídico tutelado ali chama-se vida.
É fundamental que a gente invoque o princípio da proporcionalidade para afastar esta aplicação do artigo 300, parágrafo 3º, que determina que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, né? Essa regra geral de irreversibilidade, ela tem sido acatada pelos tribunais, em especial, né, pelo STJ, só que em situações absolutamente excepcionais, por isso que eu falei da proporcionalidade e peço humildemente a vocês, amigos, que atentem para isso, né? Principalmente depois de aprovados, né, na prática, no dia a dia. Repito, embora isso tenha tudo para ser questionado na nossa prova do Enem, né, mas em situações absolutamente excepcionais, será necessário ceder em face de um bem jurídico de significação maior. Isso para mim é inquestionável, né? O professor Daniel Amorim Assunção Neves, inclusive, fala disso, né, na sua obra, no seu manual de direito processual civil. Ele é um querido amigo e fala com muita mesmo profundidade. O que tem que incidir aqui, perdão, é um juízo de proporcionalidade entre direitos fundamentais, não é? Em casos extremos, a gente tem que conceder sim, independentemente desta irreversibilidade legalmente positivada. E quando assim o for, é claro que os tribunais vão reconhecer. Se eu não conseguir trabalhar com a ideia de proporcionalidade, não é? Eu não consigo trabalhar no direito. Nós temos várias cláusulas abertas, normas gerais, né? Abertas, que exigem também a interpretação do magistrado. Ah, Maurício, mas isso fica muito subjetivo. Não, é o nosso dia a dia. É o papel do magistrado e ele precisa ter ciência dessa sua responsabilidade de interpretar, de ponderar, de ser razoável, de ser proporcional. Quando, por exemplo, amigos, vou passar rapidamente para um outro caso prático. Vocês estão percebendo que a gente está sempre tratando de temas, de outros temas, né? A despeito de ter escolhido um tema específico. Falando de razoabilidade e de proporcionalidade, por exemplo, pensem nas medidas executivas atípicas. Aquelas previstas lá no artigo 139, inciso 4, o artigo que trata dos poderes do juiz, não é? O que é que nós temos ali, queridos amigos? A possibilidade de que o juiz determine medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, inclusive para garantir a satisfação de prestação de obrigação pecuniária, e isso exige do juiz, sim, um juízo de proporcionalidade, de razoabilidade. O próprio STJ já entendeu isso na terceira e na quarta turma, dizendo, olha, quer determinar, por exemplo, a apreensão de um passaporte do devedor, a apreensão da CNH do devedor, quer determinar o bloqueio do cartão de crédito do devedor, ok, pode fazer, mas tem alguns requisitos. Pensando na preservação de direitos fundamentais, use de razoabilidade e proporcionalidade e mais ainda, esgote as medidas executivas típicas. Primeiro, né? Tem um voto maravilhoso da ministra Nancy Andrighi, já na terceira turma, justamente nesse sentido. Primeiro, esgote as medidas executivas típicas. Segundo, exerça um contraditório prévio, dialogue com as partes antes de determinar essa medida típica. Terceiro, fundamente a sua decisão, né? O magistrado tem que fundamentar, obviamente, né, quando assim for instado, né, a se manifestar, e também deve haver indícios, né, suficientes de patrimônio por parte do devedor. Então vejam que interessante. Nós vamos ter que trabalhar com razoabilidade, nós vamos ter que trabalhar com proporcionalidade. E aqui não está sendo diferente, né? O que nós estamos vendo aqui não é diferente quando nós pensamos na irreversibilidade dos efeitos da decisão concedida em tutela de natureza antecipada, tá bom? Feito esse registro, pessoal, passemos aqui para mais um outro ponto. Um outro ponto das tutelas provisórias também que me chama a atenção diz respeito à questão de necessidade de caução, né, de uma garantia, de uma cautela para fins de concessão de tutela de urgência, né? Será que a tutela de urgência, e aí eu vou pegar o 300 de novo, pessoal, esse artigo para mim ele é emblemático, né? Será que a concessão de tutela de urgência ela poderá exigir a prestação de uma prestação de uma caução de contracautela, que pode ser tanto real como também pode ser fidejussória, a fim
de proteger não a parte que pediu, claro, né, mas a parte contrária contra algum risco que ela venha a sofrer danos indevidos? Será que o magistrado, diante de uma determinada situação, é o caso de conceder aquela tutela antecipada, mas ele fala assim, puxa, mas espera aí, é tutela provisória, pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Por exemplo, envolve valores altíssimos. Imaginem duas demandas envolvendo, aliás, uma demanda envolvendo duas pessoas jurídicas gigantescas, né? E tem um pedido de tutela provisória, valor da causa, 10 bilhões de reais. É claro que o juiz tem que ter também esse cuidado. Vejam, eu tô falando de casos práticos, amigos, que é o típico o típico questionamento da Fundação Getúlio Vargas. Será que num exemplo como esse não seria interessante exigir essa caução de contracautela real ou fidejussória da parte que será beneficiada pela tutela provisória? Por quê? Porque o feito vai obviamente seguir. Chega no final, ou um pouco antes do final, revoga, modifica. A outra parte fala assim, caramba, eu sofri os efeitos dessa decisão durante tanto tempo, tive tantos prejuízos e agora foi revogado. Eu quero ser ressarcido. Eu quero ser ressarcido desses prejuízos, né? E aí o nosso artigo 300, que eu já estou com ele aberto aqui, pessoal, no seu parágrafo, não o terceiro, mas no primeiro, ele diz assim, para a concessão de tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir uma caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada, e aqui para um caso prático isso aqui é tiro e queda, né? Quando que a caução pode ser dispensada? Se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Então vejam, isso aqui está no 300, parágrafo 1º. Se a gente for lá para o 302, vamos combinar? 300, parágrafo 1º com 302, amigos. Se a gente for para lá, olhem a preocupação do legislador, amigos. Atenção, eu não estou colocando muitos slides, pessoal, porque eu acho que esse contato visual, né, e o auditivo também, eu acho que ajuda muito na memorização, né, de itens de revisão. Então, com muita humildade, é claro, eu falo isso para vocês, né? Eu vou colocar a leitura rápida aqui do 302. Vejam só. Independentemente da reparação por dano processual, a parte, por exemplo, né, por litigância de má-fé, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se, primeiro, se a sentença lhe for desfavorável. Então vai responder pelos prejuízos. Imagine, você consegue uma tutela antecipada e 3 anos depois, quando o juiz vai proferir a sentença, naqueles autos, né, a sentença é desfavorável a quem foi beneficiado por essa tutela antecipada. Como é que fica a outra parte? Todos os prejuízos que ela teve, né? 2. Quando obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido, no prazo de 5 dias. 3. Quando ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. E 4. Quando o juiz acolher a alegação de decadência ou de prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Quer dizer, tudo dentro dos mesmos autos para fins de calcular esse prejuízo que a outra parte venha a ter. Do que é que nós estamos falando? Por que a exigência dessa caução, amigos? Por que é interessante nós tratarmos desse tema? Porque nós estamos falando da conhecida teoria do risco hífen proveito. Já ouviram falar? Com certeza, né? Teoria do risco hífen proveito, que se caracteriza, que é reconhecida pelo STJ, né? E que se caracteriza, que é evidenciada através de responsabilidade objetiva. Sabem aquela parte que foi prejudicada porque a outra foi beneficiada por uma tutela antecipada, por exemplo? Aquela outra parte que foi prejudicada, é claro que ela vai dizer o seguinte, olha, o feito tramitou durante 2 anos, eu senti todos os efeitos daquela tutela antecipada concedida, né? E agora o juiz veio e revogou. Então, o que eu quero agora? Eu quero ser ressarcido. Os meus prejuízos são esses. Responsabilidade objetiva. Traga os prejuízos. E a outra parte é que se vire para demonstrar que ela não teria sido a responsável
a causadora. Então, teoria do risco-proveito vinculada à ideia de responsabilidade objetiva. Tá certo, amigos? Tudo liquidando nos mesmos autos, como vocês viram, no parágrafo único do artigo 302. Repito, o STJ reconhece a teoria do risco-proveito. Aliás, por que se chama risco-proveito, né, pessoal? Porque quando eu peço uma tutela e me é concedida, eu tenho um proveito. Mas eu também sei que estou correndo um risco, porque ela é provisória. E se é provisória, pode ser revogada ou modificada. Então, lembre, teoria do risco-proveito e responsabilidade objetiva. Amigos, mais um outro ponto sobre tutelas provisórias, né? E por que eu trouxe esse ponto? Por que eu escolhi? Eu venho percebendo nos últimos tempos, principalmente na quarta turma do STJ, em votos da ministra Maria Isabel Galotti, e todo o posicionamento jurisprudencial do STJ ainda é turma, né? Não é sessão, não é órgão especial, mas de qualquer maneira é importante trazer. Eu venho percebendo votos da ministra Maria Isabel Galotti tratando a questão da tutela antecipada em caráter antecedente, né? Ela não se estabilizar quando concedida por uma simples insurgência da parte adversa, não através de um recurso. Eu vou tentar explicar para vocês. Vocês sabem bem, perdão, que nós nos inspiramos no référé do direito francês e também um pouquinho no direito italiano, eu diria, para incorporar no CPC de 2015 a chamada tutela antecipada em caráter antecedente. Basicamente aquela ideia de que, olha, o que eu quero agora é isso, é só tutela antecipada. Eu vou dar uma ideia de qual vai ser o meu pedido principal, mas agora, por exemplo, eu quero só retirar os meus dados indevidamente negativados nos cadastros do SPC e do Serasa, tá? É só isso que eu quero. Então não é aquela ideia que nós estamos acostumados, né, no Brasil, de que, olha, eu vou fazer uma petição inicial, bonitinha, né, e vou colocar qual é o meu pedido principal, e no final eu peço uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Não. Isso acontece bastante, né? Então, um exemplo clássico: ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com danos morais. Eu quero que seja reconhecida a inexistência do débito e quero ser reparado também através dos danos morais. Eu vou fazer o meu pedido inteiro e no final eu vou pedir, olha, a título de tutela antecipada, eu quero que os meus dados sejam excluídos dos cadastros do SPC e do Serasa. A ideia que foi inserida no nosso CPC, no 303 e no 304, de você poder requerer uma tutela antecipada em caráter antecedente e se não for interposto nenhum recurso, porque está lá no 304, está escrito recurso, ela se estabilizar, a ideia foi do legislador de trazer, de incorporar isso do referendo do direito francês e do direito italiano para dizer, olha, ok, o que eu mais precisava, a urgência era contemporânea à propositura da ação, o que eu mais precisava eu consegui. Se a outra parte não recorreu, acabou, extingue o feito. Era isso que eu queria. Nós temos uma cultura jurídica diferente. A gente quer o pedido principal e aí no finalzinho a gente faz o pedido de tutela antecipada. Mas o que acaba acontecendo? O 304, meus queridos amigos, né, ele tem a seguinte redação. Eu vou ler para vocês aqui. Só o caput, tá bom? A tutela antecipada concedida nos termos do 303, que é em caráter antecedente, torna-se estável, ela se estabiliza, se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Só que a doutrina, né, e tem doutrina sólida nesse sentido, começou a dizer, olha, o legislador colocou recurso, mas não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que qualquer forma de insurgência, até uma contestação já seria suficiente, né, para que não ocorresse a estabilização da tutela antecipada em caráter antecedente. O parágrafo 1º diz, olha, no caso previsto no caput, o processo será extinto. Mas aí a doutrina e o próprio STJ, né, vieram dizendo assim, olha, não, a coisa não funciona dessa maneira, não. Olha, embora estivesse escrito recurso ali, qualquer forma de insurgência seria suficiente para não ocorrer a estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Aí, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês, né, o julgado que, na minha opinião, é o mais interessante que nós temos da quarta turma, de relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, e que vem sendo
adotado, né, também pela terceira. Né? Nós já tivemos discussões nesse sentido no passado, até na primeira turma, né? Mas hoje esse é o posicionamento consolidado. Vejam que é um RESP do estado do Ceará, lindíssimo, belíssimo estado do Ceará, relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, julgado de 4 de junho de 2024. Quarta turma decidiu, em julgamento sobre tutela antecipada antecedente, que a intimação, eu vou dividir em duas partes esse julgado, tá, pessoal? Que a intimação específica do autor para aditar a petição inicial, ela é necessária, não bastando a intimação sobre a concessão da medida. Vou parar aqui. E por quê, pessoal? Por quê? Porque diz o 303 assim, olha, pessoal, vou ler para vocês rapidamente. Vejam só. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao quê? Ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final. Você pede a tutela antecipada antecedente e indica o teu pedido de tutela final com a exposição da lide, do direito que você busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Então você tem que trazer também o fumus boni iuris e o periculum in mora. Maravilha? Aí vem o parágrafo primeiro, que é o que diz essa parte, essa primeira parte do julgado, e diz assim: parágrafo 1º do 303. Concedida a tutela antecipada, a que se refere o caput deste artigo, inciso 1º, o autor deverá aditar a petição inicial. É este aditamento que o STJ entende. Tem que haver uma intimação específica para o aditamento. Não é só de dizer assim, olha, a medida foi concedida. Tem que haver também uma intimação para que ocorra esse aditamento da petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos, né? E a confirmação do pedido de tutela final, vai confirmar, né? Se é efetivamente aquilo, às vezes vai querer trazer mais algum dado ali, né? Em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Por quê, pessoal, em outro prazo maior? Porque pode acontecer de a causa ser complexa e exigir, né, um prazo um pouquinho maior. Tá? Então, vou voltar lá no julgado, só para a gente complementar. Essa é a primeira parte. Em julgamento sobre tutela antecipada antecedente, essa intimação específica, depois de concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, para aditar, tem que ocorrer. Ela é necessária. Não basta falar assim, olha, não, você conseguiu a medida que você queria, tá? Você agora tem que intimar, tem que haver um segundo ato, que seria essa intimação específica. E a segunda parte diz, o colégio também reforçou o entendimento de que o oferecimento de contestação, o 304 fala recurso, tá bom, pessoal? Contestação em vez de recurso é suficiente para impedir a estabilização dos efeitos da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, tá bom? Eu queria trazer isso para vocês, pessoal, porque é o posicionamento que vem vigorando no STJ, né? E não custaria nada nós reforçarmos aqui para os queridos amigos. Volto a dizer, a gente já teve discussão, só para vocês terem uma noção, em 2018, era um voto do ministro Marco Aurélio Belize, a terceira turma do STJ, final de 2018, num voto dele, ele falou assim, olha, embora o 304 mencione recurso, quaisquer outras formas de impugnação, como a contestação, né, por exemplo, já serviria para impedir a estabilização. Aí depois, em 2019, teve um julgado da primeira turma, em que o relator, em que o relator era o ministro Sérgio Cuquina, mas não prevaleceu o voto dele, prevaleceu o voto da ministra Regina Helena Costa, inclusive ela foi a redatora para o acórdão. Nesse julgado da primeira turma, a ministra Regina Helena Costa falou, contestação, outras formas de insurgência, não. O legislador, se quisesse ter falado isso, ele teria falado. Ele mencionou recurso, então só recurso. E seria o agravo de instrumento, né? E aí chegamos a esse entendimento, esses entendimentos mais recentes da quarta turma, conforme nós já mencionamos, tá? Quarta e terceira turma também tem caminhado nesse sentido, tá certo? Amigos, basicamente era isso que eu tinha para falar de tutela provisória de urgência. Tutela de evidência, eu só quero rapidamente fazer uma menção em relação ao 311. O 311 tem um rol taxativo, tá? Exemplificativo, perdão, meramente exemplificativo, nada de taxativo.
Porque nós temos outros exemplos de tutela de evidência, né? Não sei se eu comentei no início, mas se eu comentei, pessoal, peço desculpas, né? Temos outros exemplos de tutela de evidência satisfativas no nosso CPC, como na ação monitória, né? Quando o juiz olha para a petição inicial e ele vê que está tudo certinho, prova documental unilateralmente produzida, prova escrita, né, e ele determina de plano a expedição do mandado monitório para cumprir uma obrigação de fazer, de não fazer, de pagar ou de entregar coisa. O direito está tão evidente que ele já faz. Acho que eu já falei, mas de qualquer maneira não custa nada, né, amigos? A gente vai reforçando. E lembrem-se também que nas tutelas de evidência, pessoal, eu digo isso com muita humildade para vocês, somente em duas situações, que são as dos incisos 2 e 3 do 311, 2 e 3 do 311, somente nessas duas situações é que a tutela de evidência pode ser concedida inaudita altera pars, ou altera parte, né? Sem ouvir a outra parte, tá? Nas hipóteses dos incisos 1 e 4 do 311, porque já houve um contraditório prévio, o juiz, antes de dizer se ele vai deferir ou não, ele vai ter que ouvir as partes, tá? Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, não precisa. Quais são essas hipóteses? Atenção, amigos, vou ler para vocês, hein? Vou ler com todo carinho, com todo amor aqui para vocês. Olhem só, incisos 2 e 3, tá? 2. A tutela de evidência será concedida quando? 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e, aqui é uma conjunção aditiva, tá, pessoal? Não é alternativa, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Tá tão evidente, tem prova documental, tem posicionamento já consolidado, jurisprudencialmente falando, pá, pode deferir, não precisa dialogar. E a outra hipótese do inciso 3 que diz assim, quando se tratar, é uma hipótese específica, né? Contrato de depósito, né? Quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Tá bom? Nessas duas hipóteses não há necessidade de diálogo com as partes, um diálogo prévio, né? Pode conceder inaudita altera pars. Maravilha ou altera parte? Fechamos então tutelas provisórias. Eu ia usar mesmo essa meia horinha, né, do nosso tempo de 1 hora. Eu ia usar metade para isso e agora a gente vai tratar de outros pontos específicos. Eu queria falar de novo, amigos, de formação do processo, né? E por que é importante a gente falar sobre formação do processo, petição inicial, né? Por que é importante a gente falar sobre resposta, né? Porque eu já percebi que é uma predileção. Nós já tivemos, né, nos ENANs anteriores, já tivemos questionamento nesse sentido e penso que por ser também um tema de ordem prática, não vai ser muito fácil para a GV fugir. De qualquer maneira, né, nós estamos fazendo uma revisão. Antes que eu fale de formação, amigos, lembrem também das hipóteses de suspensão. Né? Eu acho que vale a pena. Maurício, mas você não quer falar de formação do processo, de petição inicial e tal, de resposta? Quero. Mas só lembrar das hipóteses de suspensão do processo, que é nada mais, nada menos do que aquela abstenção da prática de atos processuais que são destinados à prestação da tutela jurisdicional, né? E essa suspensão, ela normalmente é decorrência do quê? De uma decisão judicial que é proferida e que é fundamentada em acontecimentos, em fatos jurídicos, em atos jurídicos das partes, ou também atos, né, atos judiciais, né, legalmente, perdão, que estejam ali previstos. E o que é que eu recomendaria para vocês em suspensão? É bem rápido, tá, pessoal? Suspensão do processo. Façam uma leitura do 313. O 313 é bem... E o 921 também, tá, pessoal? O 921 porque ele fala das hipóteses de suspensão do processo de execução. Então, como eu disse, eu sempre falo de um tema, né, mas aproveito, né, para falar de temas correlatos, né, é uma aposta também. Mas o 313, principalmente, pessoal, porque o 313 é aquele dispositivo que traz as hipóteses de suspensão do processo mais comuns ali, né, digamos, do dia a dia. Por exemplo, no 313, lá no inciso 1º, lá está escrito, olha, vai ser suspenso o processo, né, pela morte, pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, do seu representante legal, né, do seu procurador. Também é suspenso o processo em razão de acordo, né, de convenção que as partes venham a fazer.
quando se argui impedimento ou suspeição do juiz. Ô, Maurício, é mesmo, hein? Impedimento ou suspeição já caiu e pode ser que caia de novo, né? Pode ser. As hipóteses de impedimento estão lá no 144, de suspeição no 145. Lembrando que o 146 fala, olha, se tiver que alegar impedimento ou suspeição, 15 dias, a partir do momento que tomar ciência do fato, né? E faça isso por uma petição específica, não precisa ser nada rebuscado, nem denomine isso de exceção, porque não existe mais, exceção era no CPC de 73, mas enfim, são duas hipóteses de suspensão do processo, né? Também suspende-se o processo quando se admite, né, a instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas, né, de um IRDR, e em outras situações previstas ali no 313. Eu chamo atenção só para as novidades, né, que nós tivemos, não são mais tanto assim novidade, né, que foram os acréscimos dos incisos 9 e 10 do 313, o 9 dizendo assim, suspende o processo pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa, e o 10, dizendo, quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Por quê, pessoal? É importante a gente lembrar disso, porque os parágrafos correspondentes, né, do 313 dizem por quanto tempo que será essa suspensão. E só para vocês recordarem, que eu sei que vocês se lembram, amigos, né? Nós temos aqui, olha, no artigo 313, no parágrafo 6º, falando da suspensão em relação à advogada, né, do inciso 9º. No caso do inciso 9º, o período de suspensão será de 30 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Quando for advogado, não são 30 dias, são 8 dias. No caso do inciso 10, diz o parágrafo 7º, o período de suspensão será de 8 dias. São detalhes, amigos, mas a gente tem que estar preparado, né? 8 dias contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, quando o advogado for pai, né? Mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente, tá bom? Suspensão era só isso. Não, tudo isso, né, Maurício, que você falou, né? Pois é, vamos lá, pessoal, vamos falar de formação do processo, né? Petição inicial, respostas do réu. Eu penso que petição inicial, amigos, a gente não tem, digamos assim, muita especificidade. Eu penso que nós temos só que lembrar que a petição inicial tem que obedecer aos requisitos do 319, que tem 3 parágrafos, aliás, dizendo assim, olha, vamos fazer de tudo para não indeferir a petição inicial, princípio da primazia do julgamento de mérito. São 3 parágrafos no 319 fazendo referência ao inciso 2 do próprio 319, que é aquele inciso em que se determina que a petição inicial tem que fazer uma qualificação completa das partes. Mas sempre que possível, o magistrado também tem que ajudar, né? Os parágrafos do 319 são tranquilos nesse sentido, né? A ideia do legislador é primazia do julgamento de mérito, algo que eu já venho falando para vocês já há algum tempo. Então, o 319, por exemplo, no parágrafo 1º diz assim, caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor na petição inicial requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção e o juiz, claro, cooperar. Isso é o princípio da cooperação previsto lá no artigo 6º do nosso CPC. Parágrafo 2º. A inicial não será indeferida. Não será. A ideia é primazia do julgamento de mérito. Eu quero analisar o mérito daquele pedido. Não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Isso acontece muito, amigos, né? Eu mesmo, passando por várias comarcas aqui no sul de Minas, muitas das vezes a qualificação do réu era o senhor José, que mora ao lado do bar da Dona Maria, né, no bairro X. Comarcas pequenas, é muito fácil de identificar quem é o senhor José. Então você não precisa ter todas as informações tão completas assim, né? E o parágrafo 3º, dizendo que a inicial não será indeferida não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção
de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça, né? Então, os requisitos estão ali. Se por acaso faltar algum requisito da petição inicial, ela precisar ser emendada ou completada, o juiz tem que indicar com precisão o que é que precisa ser emendado ou completado no prazo de 15 dias, né, para que isso seja efetivamente realizado. E aí sim, se não for feito, aí a gente pensa nas hipóteses de indeferimento da inicial, lá do 330, né? 331 também com um procedimento dizendo, olha, se por acaso foi indeferida a inicial, o autor pode apelar, o ato de indeferimento da inicial tem natureza de sentença, o autor pode apelar, o juiz pode se retratar, né? Tem juízo de retratação, 5 dias para ele, no indeferimento da inicial. Também pode se retratar no julgamento de improcedência liminar do pedido, do 332, né? Quando que o pedido é julgado improcedente liminarmente? Quando ele contraria uma tese firmada no IRDR, no IAC, contraria uma súmula do STF, do STJ, o juiz também tem juízo de retratação em 5 dias, e quando o juiz extinguir o feito sem julgamento de mérito. 485, parágrafo 7º. Também pode se retratar, se for interposta a apelação, no prazo de 5 dias. Tá bom? Então, em termos de petição inicial, amigos, eu penso que seja isso que a gente teria para falar. E em termos de resposta do réu? Primeiro, pessoal, imaginar que as matérias de defesa estão concentradas na contestação. Não é? É só nós darmos uma olhadinha no 337. Nós vamos ver ali um rol com as preliminares de mérito, lembrando, né, como eu já disse, que tanto a incompetência relativa quanto a convenção de arbitragem devem ser aduzidas pelo réu. É obrigação dele. Aliás, em relação à convenção de arbitragem, tem um parágrafo no 337, que é o sexto, né, específico, dizendo assim, se não for alegada a convenção de arbitragem, parte-se do pressuposto, né, que houve uma aceitação da jurisdição estatal e uma renúncia ao juízo arbitral. Né? Então, todas as preliminares, elas estão ali. E isso me recorda também, me faz recordar também, né, do artigo anterior, do 336, onde é tratado o princípio da eventualidade. Porque o 336, basicamente, ele diz assim, olha, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa que ele tiver, impugnando, né, as razões de fato e de direito, né, trazidas pelo autor. Então, ele concentra todas as matérias de defesa, porque na eventualidade de uma não ser aceita, o juiz vai olhar outra, por isso que a gente fala princípio da eventualidade, né? E também tem que especificar as provas que pretende produzir. Então, princípio da eventualidade, também chamado de concentração da defesa, está no 336. Réu, tudo que você tiver que trazer como matéria de defesa é na contestação. Aliás, prova documental também. E isso também diz respeito ao autor, que tem que trazer toda a prova documental possível na inicial. Né? A gente sabe muito bem que dali para frente somente documentos novos, conforme estabelece o artigo 435. Mas, amigos, a gente tem um dispositivo no CPC, que é o 342, eu já vou colocar ele aqui na telinha para vocês, e que diz que depois da contestação só vai ser lícito alegar as seguintes matérias. Deixa eu só encontrar aqui o mouse e pronto. o cursor, né? Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando? Inciso 1º, pessoal, relativas a direito ou a fato superveniente. Isso é típico de prova com caso hipotético, né? Com caso prático. Relativas, então, a direito ou a fato superveniente. Imagine o pagamento a posteriori, a absolvição do réu no juízo criminal, né? É possível alegar depois da contestação. 2. Competir ao juiz conhecer delas de ofício, né? São aquelas matérias que eu acabei de indicar agora, previstas no 337, tirando a incompetência relativa e também a convenção de arbitragem. E terceiro, quando por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Sabe aquela decadência convencional lá do artigo 211 do Código Civil? É uma dessas situações, tá bom? Então, pessoal, importante a gente lembrar disso, né? Não só do princípio da concentração da defesa, como também da exceção, digamos assim, que seria a possibilidade de que, mesmo depois da contestação, você traga novas alegações. Lembrem-se também que ilegitimidade para figurar no polo passivo. Nós temos 2 artigos importantíssimos. Eu falei 2 e botei o número 3. 2 artigos importantíssimos, 338 e 339.
338 e 339. Por quê? Porque se o réu alegar na contestação ser parte legítima ou ainda não ser o responsável por aquele prejuízo trazido pelo autor, o juiz vai permitir que o autor, dentro de um prazo de 15 dias, altere a petição inicial para substituir o réu. E se ele fizer isso, né, realizada essa substituição, o que o autor vai ter que fazer? Ele vai ter que reembolsar todas as despesas que a parte ré teve, vai ter que pagar os honorários ao advogado do réu, né, que vai ser excluído, e esses honorários são fixados entre 3% e 5% sobre o valor da causa, ou se for irrisório, nos termos do 85, parágrafo 8º, né, 85 que trata dos honorários, que é um dispositivo importantíssimo, sabe, pessoal? A gente não vai ter condições de trabalhar, mas se vocês puderem dar uma olhadinha, valeria a pena. Mas o 339 é que nos interessa. Com muita humildade eu diria isso para vocês, pessoal, porque o 339 diz assim, olha, quando alegar a sua ilegitimidade, né, a parte ré, se ela souber quem é que tem que figurar no lugar dela, né, sempre que ela tiver conhecimento, ela tem que fazer isso. Ela tem que falar assim, olha, autor, não sou eu, tá bom? Quem tem que figurar é o Maurício, é o João, é a Maria, é o Pedro, né? Tem que indicar, obviamente, né, quem é, se souber, se tiver conhecimento, né, incumbe ao réu, então, indicar o sujeito passivo aí da relação jurídica, sob pena de ter que arcar com as despesas processuais e também de indenizar o autor por prejuízos decorrentes dessa falta de indicação. Só que o autor pode fazer o quê, pessoal? Se a gente der uma olhada depois no 339, se vocês tiverem um tempinho, nos seus 2 parágrafos, né, o autor pode fazer o quê? Réu, eu tenho certeza que é você. Você está blefando. Está falando que é outra pessoa que tem que figurar no seu lugar. Não, eu tenho certeza. O autor pode falar, então, réu, se você tem essa certeza, e eu também tenho a minha, quero continuar com você no polo passivo e essa outra pessoa que você indicar. Né? É um risco, mas isso pode acontecer. Né? E aí tem toda uma questão relacionada aos prejuízos. Imaginem, né? O que pode acontecer se o autor estiver errado, mas também se ele estiver certo, né, isso vai trazer um prejuízo danado para o réu originário. Amigos, não se esqueçam também do ônus da impugnação especificada dos fatos, né, previsto lá no 341. Vocês sabem muito bem que o réu tem obrigação de impugnar de maneira especificada, um ônus mesmo, todas as alegações de fato constantes na inicial. Aquelas que ele não impugnar, perdão, presumem-se verdadeiras, salvo se, aí está lá no 341. Se não for admissível a seu respeito a confissão, né, que é um dos meios de prova, quando a petição inicial não estiver acompanhada de um instrumento que a lei considere como da substância do ato, e aqui eu quero fazer uma observação, né? Nós estamos falando do sistema da prova legal, da prova hierárquica, da prova tarifada, né? Nós temos resquícios disso no 406 do CPC, que diz assim, que quando for da substância do ato, que ele seja provado mediante instrumento público, nenhum outro meio de prova, por mais especial que seja, vai suprir a falta daquele instrumento público que a lei considere como sendo da substância do ato. Tá? Essa é uma das hipóteses, né, de exceção em relação à impugnação especificada, né, ônus da impugnação especificada, e também tem uma terceira, quando estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Tá? Então, tem o ônus da impugnação especificada, exceto, né, salvo nessas 3 situações que eu falei para vocês. Confissão, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere como da substância do ato, ou quando estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Sempre lembrando que esse ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, é a defensoria, né, que, aliás, ganhou um papel relevantíssimo no nosso CPC e eu parabenizo, né? Eu tenho um carinho enorme pela Defensoria Pública, que faz um trabalho excepcional, principalmente pensando na questão da vulnerabilidade, né? E eu gostei muito de ela ter sido, a Defensoria Pública ter sido incluída como desobrigada desse ônus da impugnação especificada dos fatos. Também não se aplica ao dativo, né, ao advogado dativo, e também ao curador especial, tá? Amigos, sobre revelia, né? Não se esqueçam que o réu revel, ele pode ingressar no feito em qualquer tempo. E também pode produzir provas. Esse é um outro ponto interessante, né? Nós temos até súmula do Supremo
nesse sentido, né? Mas vale a pena a súmula 231 do Supremo Tribunal Federal, vale a pena a gente dar uma olhadinha depois no 349, que diz assim que ao réu revel é permitida, né, a produção de provas, desde que ele se faça representar nos autos a tempo, né, de praticar os atos indispensáveis a essa produção. Não é porque é réu revel que vai ser punido ad perpétuo, né? E temos a reconvenção, amigos, né, que também é um outro meio de resposta. Então, a contestação é o meio principal, mas temos a reconvenção. E você pode contestar e reconvir. E se você quiser contestar e reconvir, a reconvenção vai ser uma preliminar, um tópico, né, melhor dizendo, da contestação. Mas também você pode reconvir de forma autônoma, se você quiser. Tem gente que nem contesta. Eu passei por uma comarca onde tinha um advogado que ele pegava aquelas causas quando o cliente o procurava e ele era réu só se a reconvenção fosse ganho de causa. Né? Aí ele pegava. É interessante isso, ele ganhava todas. Porque ele fala, a justificativa dele era interessante. Ele dizia assim, pessoal, olha, para que eu vou perder tempo contestar? Se eu não contestar, a presunção que advém da ausência de contestação é relativa, é iuris tantum, não é? Então vai ter que ser analisado o conjunto probatório. Eu vou ir direto na reconvenção, que tem natureza de ação, que tem condenação ao pagamento de honorários, né? Enfim, a reconvenção está prevista no 343, e vocês sabem muito bem que agora a gente tem uma novidade em 2 parágrafos, no 3º e no 4º do 343, que era algo que a jurisprudência já aceitava há muito tempo. O réu reconvir em litisconsórcio com um terceiro, né? Ou o réu reconvir em face do autor reconvindo, também colocando um litisconsórcio com esse autor, né? Isso é perfeitamente possível, não traz nenhum tipo de prejuízo, tá bom? Amigos, sobre um outro ponto que eu queria destacar com vocês, vamos sair de respostas do réu, a gente falou de formação do processo, petição inicial, respostas do réu. Eu queria falar só rapidamente sobre a fase organizatória, fase ordinatória do processo, e basicamente falar da decisão de saneamento e organização do processo lá do artigo 357 do nosso CPC, pessoal. Por que é importante a gente falar de decisão de saneamento e organização do processo? Porque, primeiro, eu vejo que algumas pessoas ainda denominam a decisão de saneamento de despacho saneador. E de despacho não tem nada, né, amigos? Por quê? Porque tem conteúdo decisório. E segundo, que eu percebo na prática que as decisões de saneamento e organização do processo, elas precisam ser melhor elaboradas, sabe? Isso aqui não é uma crítica que eu faço à magistratura. Eu tenho muito orgulho, eu tenho um amor enorme, uma paixão enorme pelo que eu faço como magistrado, mas é uma crítica, não é uma crítica, perdão, mas é uma constatação, no sentido de que é preciso entender a importância, a ratio que está por trás de uma decisão de saneamento e organização do processo. E por quê, pessoal? Porque através da decisão de saneamento e organização do processo, o que é que o juiz vai fazer? Está lá no 357. Ele vai resolver questões processuais pendentes, se houver. Então, às vezes, tem uma impugnação do réu, apresentada pelo réu, em relação à gratuidade judiciária que o juiz concedeu ao autor. Já é o momento de resolver. Não deixa levar isso lá para frente para decidir só na sentença, não é? Um outro ponto importante, delimitar as questões de fato, né, sobre as quais recairá a atividade probatória, né? Evidentemente especificando os meios de prova admitidos. Também delimitar as questões de direito. É fundamental que o juiz faça isso para dizer, olha, a próxima fase é a fase instrutória. Se a gente tiver que produzir, por exemplo, prova pericial, prova testemunhal, já vamos ter delimitadas as questões de fato e de direito ali. Também, amigos, no saneador, uma quarta situação prevista no artigo 357, é definir a distribuição do ônus da prova. É no saneador que o juiz vai dizer, aqui é o caso de inversão do ônus da prova, sendo uma relação consumerista, artigo 6º, inciso 8º do CDC, ou ele vai determinar aquela distribuição dinâmica do ônus da prova, lá do 373, amigos, parágrafo 1º. Vou ler rapidamente aqui para vocês, é bom que a gente já fala de provas, né? Provas tem tudo para cair, quem sabe não cai uma questão sobre prova emprestada lá no 372, não é? Produção antecipada de provas no 381, 382, 383, mas a gente está falando de distribuição dinâmica, né? Que está prevista no parágrafo 1º, dizendo assim, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa,
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou ainda a uma maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá, o juiz não é obrigado, mas ele pode, atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. E quando o juiz perceber que essa distribuição dinâmica do ônus da prova pode implicar em produção de prova diabólica, vocês sabem o que é bem isso, né? O juiz não vai fazer. Aliás, o parágrafo 2º diz, olha, a decisão prevista no parágrafo 1º do 373, essa decisão não pode gerar uma situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Ou seja, quando for uma prova diabólica. Então, a decisão do juiz de fazer a distribuição dinâmica do ônus da prova, ou a inversão do ônus da prova, conforme estabelece o artigo 6º, inciso 8º do CDC, é no saneador. Vejam a importância da decisão de saneamento e organização do processo, e também é na decisão de saneamento e organização do processo que o juiz vai fazer o quê, pessoal? Que o juiz também vai designar audiência de instrução e julgamento se houver necessidade. Amigos, eu queria colocar aqui para vocês, eu estou só tentando encontrar, hoje meu óculos está me atrapalhando, eu vou ser sincero para vocês, mas eu queria tentar encontrar aqui, amigos, o nosso 357, e por quê? Porque eu queria falar dos parágrafos dele. Tá aqui, pessoal, encontrei. Isso aqui é importantíssimo. Olhem só, olhem só, olhem só. O parágrafo 1º dizendo, olha, que depois de realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, porque se não fizerem isso, a decisão se estabiliza. É uma possibilidade de dialogar com as partes, né? O juiz fez o saneador, né? Aí as partes falam assim, excelência, a gente não entendeu aqui, olha, o senhor pode esclarecer, por favor? Ou solicitar algum ajuste, olha, o senhor delimitou essa questão de fato, mas tem uma outra que o senhor esqueceu, isso pode acontecer. O processo civil que nós temos no nosso CPC de 2015 é um processo democrático, dialogado, compartilhado. Isso é lindo, pessoal, é lindo. Maurício, mas talvez isso funcione mais assim na nossa imaginação, na prática nem tanto. Funciona, amigos, funciona. E eu já vi vários exemplos práticos do dia a dia nesse sentido, né? A gente vai falar daqui a pouco do saneamento compartilhado, no parágrafo 3º, dá um resultado gigantesco. O juiz não é dono do processo. Tem que dialogar com as partes, tem que conversar com as partes. É preciso que se entenda, amigos, que quanto mais atos de cooperação nós tivermos, melhor, não é? Vamos voltar lá para o nosso slide e a gente vai continuar falando a respeito disso, pessoal. Vejam só, parágrafo 2º. As partes podem apresentar ao juiz para a homologação uma delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vai vincular as partes e o juiz. Vejam, as partes apresentam elas de maneira consensual, também estão cooperando. A ideia do princípio da cooperação, qual é? Do artigo 6º, pessoal? Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que a gente tenha uma decisão de mérito justa e efetiva dentro de um prazo razoável, não é? E aí vem o parágrafo 3º, que eu falei para vocês do saneador, da decisão de saneamento, compartilhada. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar uma audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou a esclarecer as suas alegações. Então vejam, amigos, né? Estou trazendo só esses 3 parágrafos do 357, os demais falam sobre prova testemunhal, né, sobre designação de audiência de instrução e julgamento, etc. Mas só para mostrar para vocês qual foi a preocupação do nosso legislador, né, de tentar fazer com que a decisão de saneamento ela fosse melhor elaborada. E se puder ser elaborada em cooperação com as partes, puxa, muito, muito, muito importante que isso aconteça, né? Fundamental que isso aconteça. Foi uma preocupação e a gente tem que também pensar dessa maneira, tá? Amigos, para a gente fechar, né, falei de fase ordinatória, organizatória, já entrei um pouquinho em provas, né? Mas eu queria só lembrar para vocês, e agora falando sobre teoria geral das provas, eu queria lembrar que é possível sim que a gente tenha algum questionamento sobre prova emprestada. É a primeira vez que a gente tem
positivado no nosso CPC a prova emprestada lá no artigo 372, que tem a seguinte redação, vejam só. O juiz poderá admitir a utilização da prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Ou seja, amigos, prova emprestada. Não há necessidade de identidade de partes. Maurício, tem que ser as mesmas partes lá no processo onde eu vou pegar, por exemplo, uma prova documental para juntar nesse outro, tem que ser as mesmas partes lá, as mesmas partes aqui? Não há essa necessidade. Não há. Vocês acabaram de ver a redação do 372, em que está escrito que o que o juiz tem que observar é o contraditório. É isso. É isso que tem que ser feito. Observar o contraditório. E o próprio STJ já entendeu isso já há bastante tempo. Tem um julgado de 2014, eu vou colocar 2 trechinhos para vocês aqui na tela, para dizer que quando a prova emprestada for admitida, então vamos supor, eu quero pegar uma prova documental de uma demanda envolvendo A e B, nada impede que essa prova emprestada seja juntada nos autos envolvendo C e D, E e F, G e H. Não há. Vejam só o julgado, pessoal, são 2 trechinhos bem rápidos. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que ela seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha rígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. E aí o item 10 da ementa deste acordo, que eu falei que é de 2014, é da Corte Especial, relatoria da ministra Nancy Andrigues, está escrito: independentemente de haver identidade de partes, é o contraditório o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. E vejam, amigos, vejam que recentemente, em maio de 2024, a terceira turma, num voto da ministra Nancy Andrighi, fez referência a esse julgado que eu acabei de colocar aqui para todos vocês, tá bom? Pessoal, então em termos de teoria geral das provas, eu apostaria sim em prova emprestada e também em produção antecipada de provas. Permitam só rapidamente fazer uma explanação sobre produção antecipada de provas. Tem 3 artigos que são fundamentais: 381, 82 e 83. Quando é que eu produzo uma prova antecipadamente, né? Que tem natureza, é uma ação probatória autônoma, né? Eu vou produzir uma prova antecipadamente, o juiz não vai entrar no mérito, nada disso. A sentença, inclusive, que é proferida ao final, é uma sentença homologatória, né? Declaratória. Olha, o autor, né, quem pediu a produção, o requerente, quem pediu a produção de provas antecipadamente preencheu todos os requisitos, está tudo certo, né? Mas quando que eu vou pedir? As hipóteses estão lá no 381. Eu vou pedir uma prova, a produção de uma prova antecipadamente, quando eu tiver receio de que ela venha a tornar-se impossível, aliás, de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação que eu vou ajuizar lá na frente. Aí eu antecipo. Eu produzo a prova antecipadamente, não é? Também, quando a prova a ser produzida, ela seja suscetível de viabilizar uma autocomposição ou algum outro meio adequado de solução de conflito. E ainda, é possível produzir uma prova antecipadamente quando o prévio conhecimento, olhem que interessante, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar o ajuizamento de uma ação ou evitar o ajuizamento de uma ação. Então, amigos, é possível sim que eu produza uma prova antecipada sem ter caráter contencioso. Vocês sabiam? Eu vou produzir uma prova antecipada hoje porque eu vou ingressar com uma ação daqui a um mês e eu quero usar essa prova produzida antecipadamente. Pode ser oitiva de uma testemunha, né? Pode ser exibição de um documento, sei lá o que vai ser, né? Uma prova pericial, né? Eu vou produzir agora para usar lá na frente. Mas pode ser que eu não use. Pode ser que eu não use. E tem uma consequência procedimental importantíssima, amigos, né? Quando a gente fala de produção antecipada de prova em caráter contencioso ou sem caráter contencioso. E essa consequência
procedimental está no 382, no seu parágrafo 1º, tá, pessoal? Eu vou colocar ele aqui na tela, ele é importantíssimo. Vejam só. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação dos interessados na produção da prova ou no fato a ser provado. Mas se tiver caráter contencioso, tá? Porque se não tiver caráter contencioso, não precisa. Não precisa. Mas se tiver caráter contencioso, ou seja, olha, é o seguinte, eu quero produzir essa prova, vamos supor, oitiva de uma testemunha. Sabe por quê? Porque essa testemunha é a única que viu o acidente de trânsito. Eu fui vítima naquele acidente de trânsito, eu vou ingressar com uma ação de indenização por danos materiais lá na frente, e essa testemunha está indo morar no exterior, nem sei quando ela volta. Né? Tem caráter contencioso. Mas eu posso produzir uma prova antecipadamente, uma perícia, só para eu ter a certeza de que eu não tenho nenhum direito. E eu falo, excelência, não vai ter caráter contencioso, beleza? Ele fala, beleza. Se não tiver caráter contencioso, não vai determinar a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado. Uma última observação. Amigos, atentem para esse dispositivo que eu vou colocar aqui para vocês agora, que é o 382, parágrafo 4º. Como eu disse a vocês, né, na produção antecipada de provas, o juiz vai proferir uma decisão declaratória, homologatória ao final. Então está escrito assim, ele não entra no mérito. Nesse procedimento, já que o juiz não entra no mérito, não se admite defesa ou recurso, né? Tá claro ali, olha, não se admite defesa ou recurso, salvo contra o quê, pessoal? Salvo contra o quê? Salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Então só tem uma possibilidade de recurso, que seria o recurso de apelação, tá bom? Contra a sentença que indeferir totalmente a produção, mas tem que ser totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Maravilha. Mas o que fez o STJ? E a gente tem que estar atento às decisões do nosso Tribunal da Cidadania, né? No ano de 2023, né, tem um julgado extremamente interessante, saiu nas notícias, né, do STJ, se eu não me engano fez parte de informativo também do STJ, se eu não me engano, amigos, um julgado de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, e é da 3ª turma, dizendo o seguinte, deixa eu colocar ele aqui para vocês, vejam só, aí a gente discute. É de se reconhecer, portanto, é um itemzinho só que eu trago do julgado, o item 6, que a disposição legal contida no 382, parágrafo 4º, né, a gente acabou de falar dela, não comporta uma interpretação meramente literal. Como se no referido procedimento de produção antecipada de provas não tivesse espaço para o contraditório, sob pena de se incorrer em grave ofensa ao correlato princípio processual, à ampla defesa, à isonomia e ao devido processo legal. O que o ministro Marco Aurélio Belize, nesse julgado, falou, amigos, foi o seguinte, tudo bem que o 382 fala, não admite-se defesa ou recurso, mas se por acaso, a outra parte quiser falar assim, olha, já que está sendo produzida uma prova antecipadamente, aí deixa eu só apresentar uma defesazinha, eu sei que o juiz não vai entrar no mérito, mas deixa eu apresentar uma defesa, como se fosse uma espécie de contestação. O ministro Marco Aurélio Belize falou, deixa, não tem problema nenhum, tá? Não há problema algum que seja apresentada essa defesa. É necessário que nós tenhamos espaço para o exercício do contraditório, mesmo que isso não signifique uma avaliação meritória, né, por parte do juízo que presidiu aquela ação probatória autônoma, ou seja, uma ação de produção antecipada de provas, tá bom? Amigos, me desculpem, eu extrapolei demais, né, mas quis trazer aqui as informações mais relevantes. Quero agradecer de coração a todos que ficaram até o final, meu muito obrigado, e é um agradecimento muito sincero a todos vocês. A gente se vê no próximo bate-papo, tá bom? Continuem firmes e fortes aí nos seus estudos, que vem coisa boa por aí, com certeza, acreditem, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus e até o nosso próximo bate-papo.